Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Hoje nós vamos meditar no Livro do Céu, no capítulo 5, abril 7, 1903. O tema: temores por seu estado. Luísa estava cheia de temores pelo estado de vítima em que ela estava vivendo, cheia de temores e dúvidas. A dúvida entrou no seu coração. Então vamos ver. Eu quero pedir que a bondade de Jesus esteja aqui do meu lado, para que eu possa fazer esta meditação. Porque ele disse em um dos seus trechos aqui no Livro do Céu que era para a gente não ter medo de fazer a meditação, porque ele estaria sempre do nosso lado, nos dando luzes para compreender o que ele quer daquele trecho. Então eu quero pedir a ele que me dê essas luzes para que eu possa fazer uma meditação conforme a vontade dele e que quem for ouvir essa meditação, que também receba essas luzes e que possa aplicar na sua vida, que possa compreender que a vontade humana nos separa de Deus e que a vontade humana tem que ser mudada pela vontade divina, trocada pela vontade divina. Que todos desejem ardentemente viver na divina vontade. Amém, Fiat. Então vamos ver o que Jesus tem para nós aqui hoje. Depois de ter passado dias amargos pela contínua privação do seu adorável Jesus, esta manhã me sentia ao cúmulo da aflição, cansada e sem força. Estava pensando que verdadeiramente não me queria mais nesse estado e quase me decidi a sair dele. Vamos nos colocar no lugar de Luísa. Quantas vezes a nossa aflição já nos chegou ao cúmulo dela, né? Quantas vezes nós já nos sentimos amargas, sofredoras, né? E cansadas e sem forças, né? Muitas vezes todo mundo sofre, todo mundo tem as suas provações. Mas a Luísa, o que ela estava pensando? Ela estava duvidando de Jesus até, né? Será que é sua vontade? Será que é vontade de Jesus eu estar nesse estado? Ou será que é vontade de Jesus que eu estou sofrendo, você, a Maria, você, o João, está sofrendo isso? Será que é vontade de Jesus? E quase me decidi a sair dele. E ela queria sair por conta própria, né? E enquanto fazia isso, o meu amável Jesus se moveu em meu interior e se fazia ouvir que rezava por mim. E só compreendia que implorava a potência, a força e a providência do Pai por mim. Olha que maravilha, olha que maravilha.
Jesus, ele sempre se move do interior da Luísa. Sempre, sempre. Então, se ele sempre se move do interior dela, ele está ali sempre. Ele não sai dali, como em nós. Jesus está sempre em nós, mas nós temos a graça de acreditar sem ver, como ele falou mesmo no Evangelho. É uma graça que ele dá para nós. Isso já é graça, que nós acreditamos sem ver. Ele está dentro de nós, né? Ele está em nós. E no cúmulo do nosso sofrimento também, ele reza por nós ao Pai. E ele também implora por nós, pela potência, a força e a providência do Pai por cada um de nós, que nós precisamos. Nós precisamos, porque a nossa vida está sempre cheia de sofrimentos. Sempre, sempre. E ele está atento, e ele está em nós, sofrendo em nós. Ele não deixa o nosso interior, jamais. Só se estiver cheio de pecado, né? Aí ele não habita em lugar cheio de pecado, né? Aí tem que prestar atenção. E olha o que Jesus falou, que maravilha. Falando ao Pai, né? Ao Pai. Não vê o Pai? Então, Jesus falou a ela mesmo, né? Não vê o Pai? Como você tem mais necessidade de ajuda, porque depois de tantas graças, você quer se tornar pecadora saindo da nossa vontade. Olha para você ver como, quando a gente deixa a vontade humana nossa tomar conta de nós, como a cegueira toma conta de nós. A gente não enxerga as graças recebidas, e são inúmeras as graças que nós recebemos de Jesus na nossa divina vontade, na nossa vida na divina vontade. São inúmeras, nós sabemos disso, mas se vier um sofrimento maior, a gente pode cair no pecado de querer voltar para a vontade humana. Não pode acontecer isso, não pode. E Jesus reza por nós, como rezou pela Luísa. Para quê? Implora para que Deus nos dê potência, força e providência do Pai para nós também. Porque sozinhos nós não podemos nada, né? São tantos sofrimentos que depois que passa a gente olha, mas como que eu passei por aquilo? Tão duro. Mas Deus dá força, dá determinação, dá potência e providencia o que precisa para nós passarmos por tudo aquilo. Tudo aquilo. Então, aí a Luísa, agora ela vai responder, vamos ver. Quem pode dizer como me sentia destroçar o coração ao ouvir essas palavras de Jesus? Depois saiu de dentro de mim e eu, depois de ter assegurado que fora o bendito Jesus, disse: Senhor, é tua vontade que continue nesse estado de vítima? Mas Luísa, nem vendo Jesus, não se acalmou, né? Ainda ela precisou se assegurar se era o bendito Jesus. Meu Pai do céu, quem poderia ser se não é Ele? Falando todas essas maravilhas. Você acha que o demônio ia falar umas coisas maravilhosas dessa para ela? Mas é a vontade humana que quer pegar de volta. Não podemos deixar jamais, jamais.
Aí Jesus vai responder para ela, né? Essa pergunta, veja bem, se foi Jesus que colocou ela nesse estado de vítima, é lógico que é ele que vai saber se é vontade dele, né? Que ela continue. Então, aí Jesus vai responder. Não, aí ela continua ainda falando, né? Se justificando, né? Por que ela está perguntando isso para Jesus? Porque eu não me sinto na mesma posição que no princípio. Me vejo como se não fosse necessária a vinda do sacerdote e pelo menos pouparia o sacrifício ao confessor. Aqui duas coisas que Luísa fez que não é para se fazer. Primeiro, ela diz que não está sentindo a mesma coisa que ela sentia como no princípio, né? A nossa vida espiritual não anda igualzinha. Ela cresce. Ela não anda igualzinha. Ela muda. Porque a gente muda, tudo muda, o nosso derredor muda. Jesus está sempre criando, Jesus cria. Ele é Deus, ele cria, ele está sempre criando as situações, né? Então, a gente tem que acreditar sempre. Sempre temos que acreditar. Nunca deixar de acreditar, né? E nem deixar que entre dúvidas no nosso coração. Isso é um perigo muito grande. Não veio a dúvida, você joga ela, dá um chute e manda ela para longe. Não quero dúvidas no meu coração. Jesus está em mim. Se eu estou passando esse problema, é para um bem maior. Depois eu vou saber por que é esse bem maior. Não quero ficar ansiosa para saber já. Isso também ofereço a Jesus. Essa ansiedade de querer saber por que eu estou sofrendo isso. Ofereço também a Jesus. Ele vai me mostrar tudo no seu devido tempo. E ela estava preocupada com o sacrifício do confessor. Vamos ver o que o Jesus vai responder. Jesus é maravilhoso. Ele é maravilhoso, ele é maravilhoso, é maravilhoso. Quando, por exemplo, a Luísa, nesse estado dela aí, que é estado humano, né? Humano demais. Aí vem Jesus divino. Vem Jesus divino para cobrir tudo isso e jogar a divina vontade em cima dessa vontade humana e esmagar essa vontade humana nela e na gente também. Olha que ele diz: por agora não é minha vontade que tu saias. Olha o carinho dele, carinhosíssimo, né? Podia ter falado para ela o que eu falei aqui em cima, mas se fui eu que coloquei, né? Eu vou saber a hora de tirar, né? Não, olha o carinho dele. Por agora, não é minha vontade que tu saias. Confia em mim, minha filha. Se entregue inteiramente nos meus braços. Ela que já conheceu os braços de Jesus, é para pensar nisso, serve para isso, às vezes, da privação. Volta o pensamento naquilo que já se viveu, como nós também, no momento de aflição, vamos voltar o nosso pensamento no momento das graças, né? Enche o nosso coração com isso, com essas maravilhas, sabe para quê? Para nos consolar, para que a gente não se revolte nunca, para que a gente não saia nunca da divina vontade. E olha, a respeito do sacrifício do sacerdote. Olha, o sacerdote, ele tem a sua obrigação. Como você, mãe, como eu, avó, que estou cuidando do meu netinho, que levanta à noite para cuidar do nenê no berço. O meu netinho ficou, o fim de semana passado, doente.
tomando o remédio soltou o intestino dele, eu trocava ele. Olha, eu não dormia à noite. 3 noites eu fiz isso, levantava a noite toda, trocando ele, passando pomada, cuidando dele. Isso era sacrifício? De jeito nenhum, eu fazia com amor, porque a minha missão era essa, é essa a minha missão. E da mãe, todas as mães, elas fazem isso. É sacrifício? Não, é amor da mãe, né? Outra, o filho precisa. E do sacerdote, a pessoa aqui precisa dele, as pessoas precisam dele, né? Do serviço dele, né? Por isso que ele se ordenou. Olha o que Jesus vai responder aqui. É para encher o nosso coração de tudo quanto é esperança. A respeito do sacrifício do sacerdote, a respeito do seu sacrifício, de tudo isso que você está sofrendo, sofra por amor. Por quê? Retribuirei centruplicada a caridade que faz. Vou ler de novo. Restituirei centuplicada a caridade que tu faz. Isso é uma esperança que ele está dizendo aqui para nós. Não é jamais para a gente fazer qualquer caridade para receber os méritos. Não, é só por amor. É só por amor que a gente faz. E o que vem, nós nem sabemos o que é, né? Só Deus sabe. Em retribuição. É muito maravilhoso isso, gente. Muito maravilhoso. Primeiro, para a gente ter consciência de nós vamos sair do nosso sofrimento quando é vontade de Deus. Tem 3 coisas aqui nessa frase dele. Outra, o que a gente faz por amor não é sacrifício. E ele vai retribuir a caridade. A Luísa chamou de sacrifício, né? E ele está dizendo que é a caridade que faz. Ele vai retribuir 4 vezes mais. Centruplicada. 100. O livro do céu nos mostra tantas coisas maravilhosas que deve preencher o nosso coração e que nós devemos nos lembrar no dia a dia. Toda vez que a gente medita, a gente pede para Jesus que aquilo fique marcado em nós. E quando tivermos que viver, venha à nossa mente para que a gente faça conforme a vontade dele. Que ele está explicando qual é a vontade dele aqui, né? Está clara demais. Aí depois tem outras pessoas, aí muda de cenário. Depois todos os aflitos acrescentaram, né? Todos os aflitos. Minha filha, os socialistas planejaram entre eles golpear a igreja. Nós estamos vendo hoje. Aqui era em 1903. Hoje, em 2022, nós estamos vendo todos esses golpes dos socialistas na igreja. E isso fizeram-no na França publicamente. Isso lá naquele ano, né? E na Itália mais oculto. E minha justiça vai encontrando vazios para lançar mão dos castigos. Então, se nós deixarmos as brechas,
para que o mal entre, Jesus vai ter que lançar mão dos castigos, porque o ser humano só consegue enxergar com castigo. Ele é muito arrogante, né? Ele confia muito nele próprio, né? E ele resolve tudo, ele sabe tudo, né? O socialismo, né? O socialismo é uma mentira muito grande, né? Criada por pessoas que enganam outras, né? Para tirar benefícios próprios, né? Para si próprios. Mas nós não queremos nos misturar, né? Com essas coisas. Mas nós temos uma coisa que nós podemos fazer. Como nós temos eleição esse ano e o socialismo e o comunismo estão de boca no nosso Brasil, no nosso lindo Brasil, abençoado por Deus, o que a gente pode fazer? A gente pode pedir a divina vontade no coração de todos, inclusive desses socialistas que não enxergam um palmo na frente do nariz, além deles próprios. Então, vamos pedir, né? Se o Pai ver um fervor do seu povo, pedindo a divina vontade no coração de todas essas pessoas, pode haver conversões, pode haver desistência de viver no pecado, de fazer mal e de até desejar a divina vontade mesmo em suas vidas. Vamos fazer isso. Nós não temos outra coisa para fazer diante dessa situação que nós estamos vivendo, né? Que Nossa Senhora já falou do mal que é o comunismo. Em 1917, ela já falou o mal que é o comunismo. Então, nós não queremos comunismo no nosso país. Nossa Senhora disse que ele é ruim e nós estamos vendo que ele é ruim. Então, vamos pedir, nós temos essa arma nas nossas mãos que Jesus deu para nós e Ele quer que a gente use. Ele dá força, olha, Ele dá força, potência e providência, que o Pai providencia tudo para nós. Vamos acreditar nisso. Vamos pedir a divina vontade no coração de todos os brasileiros. Que esse Brasil realmente seja uma terra abençoada por Deus, na divina vontade. Vamos pedir de joelhos, vamos à missa e a gente pede até acontecer. Vamos? Amém, Fiat.